meus queridos amigos, irmãos da família Maria da Graça e todos aqueles que nos ouvem. É prazeroso a gente falar dos ensinamentos do nosso amado Mestre. E hoje falaremos sobre o item 3 do capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os pobres de espíritos. Às vezes fazemos confusão com algumas palavras ditas no Evangelho e, por exemplo, bem-aventurados os pobres de espíritos, muitos de nós entendemos de uma forma errônea essa pobreza de espírito, né? E no item 3, nós vamos falar de quem se elevar será rebaixado. Naquela hora chegaram-se a Jesus os seus discípulos, dizendo: quem é o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando um menino, o pôs no meio deles e disse: na verdade vos digo que se não fizerdes como meninos, não entrareis no reino dos céus. Todo aquele, pois, que se humilhar e se fizer pequeno como este menino, esse será o maior no reino dos céus. E o que receber em meu nome um menino como este, a mim é que recebe. Todo o período em que Jesus esteve entre nós, ele demonstrou humildade. Ele viveu e esteve entre nós para nos ensinar a amar e a servir. E ele nunca perdeu a oportunidade para falar sobre essa nossa necessidade de aprender a amar e de aprender a servir. Neste trecho não é diferente. Quando Jesus coloca um menino como um símbolo ou como um exemplo, muitos de nós às vezes achamos que é tão somente pela pureza da criança. Mas eu gostaria que ampliássemos um pouquinho essa nossa visão. Que na verdade a pureza é um aspecto infantil, né? Nós temos sempre essa beleza da pureza infantil. Mas eu acho que o que Jesus traz aqui para registrar é exatamente a humildade da criança. Gente, é muito raro a gente ver uma criança orgulhosa, é muito raro a gente ver uma criança que discrimina, é muito raro a gente ver uma criança que seja racista. Isso é tão comum e tão normal que, se nós observarmos, se deixarmos crianças juntos, podem ser de raças diferentes, de cores diferentes, de culturas diferenciadas. Em poucos minutos, todos estão brincando como se fossem colegas de infância. Nós, adultos, temos uma dificuldade maior sobre isso, porque, na verdade, crescemos e passamos a compreender a vida de uma forma diferenciada. Passamos a ver a vida com os olhos muito materiais e não com os olhos do espírito. E quando nós temos esse comportamento de nos ver como matéria tão somente, ou dando uma maior importância à matéria do que o espírito, acontece que nós limitamos a nossa visão e, com isso, desenvolvemos em nós ou ampliamos o germe do orgulho e do egoísmo. Esses dois sentimentos, que são as chagas da humanidade, sempre foi, na atualidade parece que está ainda mais presente, porque estamos nos tornando cada vez mais egoístas e cada vez mais orgulhosos. Pensamos o tempo todo em nós, no nosso entorno, nas nossas necessidades. Nos sentimos cada vez mais superiores. Estudamos, envidamos esforços para concluir uma faculdade, para concluir uma pós, para concluir um mestrado. E muitas vezes todo esse nosso esforço de estudar, de se instruir, ele não reveste em um dom ou um talento para se ajudar o próximo, ajudar o meio, fazer o nosso papel
de auxiliar aqueles nossos irmãos que estão aqui nessa escola conosco, auxiliá-los na sua caminhada. Temos, às vezes, tantos conhecimentos guardados, mas não trocamos uma palavra de carinho. Temos tantas instruções dentro de nós, mas não damos um bom dia a quem quer que seja. Quando temos a oportunidade de ser beneficiado em algo, muitas vezes não conseguimos pensar no outro, porque nos julgamos tão importante que não sobra espaço para o outro. O que nós podemos fazer para combater esses dois males que ainda estão tão presentes em nossas vidas? Nós precisamos ampliar a nossa visão espiritual e diminuir a nossa visão material. Lembrando o tempo todo que somos espíritos eternos de passagem aqui neste planeta. Diga-se de passagem, uma passagem concedida pela misericórdia do nosso amado e querido Mestre, para que possamos trabalhar a nossa evolução moral. Porque se eu trabalho a minha moralidade, eu percebo o outro, trabalho a minha moralidade, eu percebo o outro como meu igual. Se eu trabalho a minha moralidade, eu percebo o outro e as necessidades desse outro, porque eu vejo nele um irmão, digno que somos da divindade, herdeiros da divindade que trazemos conosco. Então, esses dois sentimentos, do orgulho e do egoísmo, nos distancia dos ensinamentos de Jesus. Quando Jesus traz no texto que aquele que humilhar, esse termo parece que não combina com um mestre que sempre foi tão simples, que nunca humilhou ninguém, que nunca prejudicou ninguém, só ajudava, servia o tempo todo. Precisamos entender que esse humilhar que Jesus traz e que é registrado nas traduções do Evangelho segundo o Espiritismo, não é um humilhar que nós conhecemos, mas é um humilhar de humildade, que ele nos convida o tempo todo a sermos pessoas humildes. Por que ele insiste em que sejamos humildes? Porque o humilde não é orgulhoso. Se ele não é orgulhoso, ele já está deixando de ser também egoísta, porque o orgulho é um instrumento do egoísmo e vice-versa. Não existe nenhum orgulhoso humilde. Não existe nenhum egoísta que pense no outro. Ele pensa em si porque ele se acha melhor do que os outros. Ele pensa em si porque ele entende que ele é um ser superior, por isso tem mais direitos sobre os outros. Precisamos estar assim atentos e descobrir formas, caminhos que trabalhemos dentro de nós mesmos e conosco, no sentido de ampliar a nossa visão espiritual. Eu só eliminarei o orgulho e o egoísmo dentro de mim quando eu passar a me ver com os olhos do Espírito, quando eu passar a entender que a verdadeira morada é a casa do nosso Pai, a qual retornaremos a qualquer momento e a qualquer instante. Estamos aqui construindo essa futura moradia. Conhecedores da doutrina que somos, sabemos que, ao desencarnar, seremos colocados em ambiente pela sintonia dos nossos pensamentos, sintonias pelas nossas ações, porque tanto as nossas ações como os nossos pensamentos, como a nossa fala, ela gera energia. E na erraticidade, nós vamos nos juntar àqueles que têm
sintonia com o nosso trabalho, sintonia com a nossa evolução, sintonia com a nossa visão de vida, sintonia com aqueles que fizeram um caminhar voltado não somente para si, mas principalmente para o outro. É um convite que é feito, que neste momento de transição, ele quase deixa de ser um convite e passa a ser uma intimação. Só seremos pessoas felizes, efetivamente felizes, se nós nos percebermos como um espírito eterno em passagem por este planeta e com a missão de servir e de amar. Não é nos servir, mas servir ao nosso próximo. É um assunto muito longo, é um assunto muito bom, que demanda um tempo maior para a gente falar. Nós não podemos gravar vídeos muito longos que ficam pesados, mas fica sempre aquele convite da gente se olhar em nós mesmos, olhar dentro de nós e perceber como é que nós estamos agindo. Eu estou agindo com humildade? Eu estou agindo com superioridade? Eu estou agindo com egoísmo ou eu estou agindo pensando no outro em primeiro lugar? Que os bons espíritos possam nos ajudar nessa caminhada, meus irmãos. Fiquem todos na paz.